Boa tarde a todos, me chamo Natan, sou estudante de Medicina da Universidade Embi Morumbi, que juntamente com os meus colegas de faculdade, iremos nesse vídeo falar sobre o autismo e analisar a sua presença em duas séries famosas de TV. Para podermos explorar sobre o que é o autismo, escolhemos duas séries que retratam ele de uma forma incrível. A primeira é The Good Doctor, protagonizada pelo ator Fred Highmore e interpretada pelo Dr. Sean Murphy. Um médico extremamente inteligente que querendo se tornar cirurgião. Porém, sua grande dificuldade nessa jornada é que Sean também é autista. O seu lado social, que é comunicar com os pacientes e ter empatia, é de extrema importância em sua profissão, que ao longo da série ele vai se mostrando como seu maior obstáculo devido às suas condições. Who are you? Hello, I'm Dr. Sean Murphy. I'm a surgical resident at San Jose St. Bonaventure Hospital. A segunda série se chama Atypical, uma série original da Netflix que retrata Sam Gardner, interpretado por Gilchrist, um adolescente autista que decide ir em busca de uma namorada. E a série gira em torno de sua vida, misturando os problemas da adolescência e do seu autismo. E seu maior problema é igual ao Sean Murphy, é a questão social, tendo grande dificuldade de se comunicar ou fazer amigos. My school is crowded, noisy, and it smells weird. But it has one thing going for it. It has lots of girls. Para podermos começar a falar sobre o autismo, analisando ele dentro de suas séries, precisamos saber o que é essa doença. Essa síndrome é um transtorno psiquiátrico encaixado no espectro autista, chamado de TEAS. Sua causa e origem é estrutural e hereditária, e mesmo que desconhecida, é fortemente ligada à genética. Contudo, os genes afetados ainda são desconhecidos. Honey, it wasn't a tantrum. It's more than that. Oh, well, the pediatrician said he's fine. I know, but come on. He's 4 years old, and 4-year-olds have tantrums. Isn't that right, little dude? O que se sabe hoje é que a variação fenotípica é de 90%, ou seja, a cada 10 indivíduos com os genes da doença, 9 apresentam características que o enquadram no espectro autista. Essas crianças detêm anomalias citogenéticas ligadas à herança cromossômica, dando suporte assim à teoria genética da fisiopatologia do autismo. Bull. What are we supposed to do now? This is the third school he's been thrown out of. Essas desordens evidenciam em alterações neurológicas, resultando em intensificações e melhorias das técnicas neuroestruturais e funcionais, gerando alterações no córtex cerebral, na amígdala, no cerebelo e no hipocampo. Antifreeze in fish. I was just thinking about Antarctic cod. A alteração mais evidente é a constituição dessas estruturas por neurônios substituintes, os quais, antes compostos por piramidais, se associam à proliferação de demais neurônios precursores, espelhando a quantidade de neurônios do córtex neural. Todas essas modificações trazem sintomas característicos que falaremos a seguir. O autismo manifesta-se por profundas alterações do comportamento, que se manifestam desde a infância. Como objeto de estudo, falarei um pouco dos sintomas relacionados a distúrbios de relacionamento, que inclui a falta de desenvolvimento de relacionamentos interpessoal e falta de contato direto, visual, e também da comunicação, que traz prejuízo da capacidade de iniciar e manter uma conversação. Did you know that when Roald Amundsen trekked Antarctica, he would feed his weaker sled dogs to the stronger ones so that they could travel more efficiently? But he made them cannibalize each other. What? What's your favorite meal? A análise de estudos sobre o tema nos mostram que indivíduos autistas apresentam falta de reciprocidade social e emocional, um fracasso em desenvolver relacionamentos e um prejuízo acentuado no uso de múltiplos comportamentos não verbais, como contato visual. Na série The Good Doctor, podemos ver Sean exercitando isso várias vezes. Uma possível explicação apresentada para a dificuldade de se relacionar com outras pessoas é que autistas não compreendem o que os outros pensam, sentem e reagem, e com isso há uma enorme dificuldade em entender o ponto de vista alheio. Já para a comunicação, a explicação é que pessoas com autismo pensam de sua própria maneira associativa. Isso torna difícil a habilidade de manter uma conversação. This better work. It will work. You answer when I don't ask. You don't like questions. Outra característica muito comum que pode ser notada nas séries é a dificuldade dos personagens de identificar e interagir com as emoções deles e das pessoas ao seu redor. Em Atypical, por exemplo,
tem uma cena que a mãe dele acha os cartões de emoções que ele usava quando criança. Esses cartões eles ajudavam ele a identificar as emoções pelas expressões faciais. Os personagens da série, por não perceberem as emoções dos outros, têm uma dificuldade muito grande de definir o que estão sentindo. Isso acaba deixando eles muito confusos. Nessa cena de The Good Doctor, onde os familiares do paciente ficam tristes por ele ter sua perna amputada, vemos a falta de compreensão do Shaw frente à reação. Why was Marco's family crying when Dr. Melendez told them his leg would need to be amputated? Well, their son's leg is about to be cut off. It's sad. Crying is normal. Portanto, eles acabam procurando um raciocínio lógico para identificar as emoções, o que acaba levando ele muitas vezes para um raciocínio muito literal. When I'd wake up in the morning, your dad was the first person I thought of. Toby, be quiet. I need to write this down. Guess what? You were the first thing I thought about when I woke up this morning. That's so sweet. Em casos específicos que levam o autista à crise, a alteração emocional pode ser tão grande que acaba tornando ele um pouco agressivo, como iremos analisar ao falar sobre irritabilidade. Crises nervosas normalmente acontecem quando há acúmulo de informações sensoriais simultâneas, que elevam o nível de estresse do autista. A frequência, contudo, varia de pessoa para pessoa e também depende do espectro que o autista se enquadra. Autistas podem, por exemplo, se sentir incomodados com muitas informações, luzes brilhantes e barulho. Podemos ver isso quando Sam dorme na casa pela primeira vez do amigo dele, que é o Zahid. Esses momentos podem desencadear crises, levando a reações atípicas, como diminuir capacidade de atenção ou necessidade intensa de movimentos corporais repetitivos. É importante saber que existem casos em que a reação explícita e exagerada tem que ser conduzida com internações e contenções. Em alguns casos, pode levar a alterações extremas. Porém, vale lembrar que a propensão do transtorno do espectro autista, TEA, a desenvolver agressividade é gerada por sua condição e não por voluntarismo ou maldade, algo que muitos não percebem, como vemos acontecer na cena. Sean, just let's calm down now, please. Okay, don't let anyone ever tell you what you can't do. Sean. To make my own decisions. I want to make my own decisions. Just try. I want to make my own. I want help. Em relação a comportamentos estereotipados e repetitivos, várias características podem ser expressas, como movimentos do próprio corpo ou usando objetos, e o apego excessivo a alguns utensílios, como o caso da ferramenta do Shaw. Além disso, muitas vezes o autista cria uma fixação por um tema de seu interesse, como a Antártida pelo cérebro, porém eles acabam não compreendendo que outras pessoas ao redor não compartilham esse interesse com a mesma intensidade, causando muitas vezes uma rejeição social e até mesmo um isolamento. Oh, this is a new system I developed so that Sam doesn't annoy people with Antarctica facts. I give him 3 cards at the beginning of every day, and then when he talks about Antarctica, I take one away. So when he's all out of cards, he can't talk about it anymore. That's the rule, right, Sam? Esses movimentos anormais repetitivos são estereotipias motoras. São movimentos com o braço, balançando, que normalmente não têm uma finalidade ou objetivo. Eles começam habitualmente durante a infância. Porém, eles também podem ser vistos como meios de descarga, manobras defensivas contra lembranças ou percepções dolorosas, para poder fugir do meio exterior e evitar o contato das pessoas. Como podemos ver com o Sam, sempre que está estressado, tem algum problema com ele, repete sempre as mesmas 4 palavras para tentar acalmar ele. Isso nos traz a uma das melhores cenas de The Good Doctor, da qual o chefe de cirurgia faz uma decisão que não deixa muito confortável, levando ele a ter uma leve crise, que também pode desencadear uma repetição e repetição, que acontece com ele repetindo e repetindo a mesma frase. I am a surgeon! I am a surgeon! I am a surgeon! I am a surgeon! Dr. Han, I am a surgeon! Que
Queria agradecer a todos pela atenção e todos os links às fontes estarão no final do vídeo como legenda. Muito obrigado.